Olá, minha gente! Estamos aqui com mais um episódio do MD Talks e hoje vai ser um episódio especial, porque nós vamos contar tudo na íntegra. O que aconteceu na nossa viagem para o norte, onde passamos por alguns estados, por algumas casas e tivemos experiências incríveis, né, meninas? Uou! Vamos que vamos. Estamos aqui com a Juliana, com a Arielle e com a Rai. Oi, gente. Foi uma viagem, gente. Vamos começar do começo, né? De quando a gente pensou aí, quando veio esse pensamento de ir, as pessoas falavam pra gente não vai. E tudo que a gente viveu ali, com a experiência do mover de Deus, do caminhar. Que eu tava, né? Eu falei, Rai, vamos começar assim, lá do comecinho. A gente tinha uma pessoa nos ajudando, né? E a pessoa começou a não responder mais as mensagens. Eu falei, Rai, ela tava lá no poder do network. E eu falei, Rai, a pessoa que a gente vai fazer o evento tá aí. Vai lá atrás dela, essa é a foto. A Rai foi lá, fez conexão. E aí, a partir disso, surgiu outras oportunidades pra gente fazer outros eventos. Mas primeiro eu quero que vocês falem um pouquinho sobre vocês. Vamos começar pela Ju. Tá bom. Ei, gente! Tati, uma honra estar aqui com você, reviver todos esses momentos juntos. Eu sou a Juliana Monteiro, sou terapeuta, filho do Deus vivo e gosto de muito movimento. Estou aqui com a Tati, mulher braba demais, e com as meninas. E juntas a gente foi para essa turnê aí. E foi lindo, foi um mover muito grande, como a Tati falou. No início as pessoas diziam não. 100% das pessoas com as quais nós nos encontrávamos e falávamos, elas falavam, não, vocês estão doidos, o momento lá não é para esse. Mas nós fomos confiantes numa palavra, porque o MDI ele é regado de oração, de intercessão. Foi um projeto lindo que Deus colocou no coração da Tati. E ali nas orações, quando todos diziam não, o Senhor falava, sim, vocês vão. E foi lindo, a gente vai contar aqui. Ari, conta um pouquinho sobre você. Bom, olá pessoal, me chamo Arielle Oliveira. Também desde o princípio, né, falando um pouquinho assim de como foi a minha relação com a Tati, desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, né, e nos conectamos, eu entendi a visão de propósito que há sobre a vida dela, né? Tanto eu quanto meu esposo, nós mergulhamos, ele a princípio totalmente, e eu na sequência. No Brasil, nós falávamos para casais, eu sempre falava sobre finanças. E na Tati, eu consegui olhar que a visão de propósito que ela tem está muito firmado na palavra, tá firmada literalmente baseada num propósito de vida. Porque a gente vê muitas coisas, porém, a gente vai sentindo o coração, a gente vai sentindo a essência. E na Tati, eu consegui ver essa essência. Também te agradeço muito, Tati, pela oportunidade de estar aqui. A gente vai falar muito sobre isso, mas essa viagem para nós foi um divisor de águas, né? Foi um momento assim, loucura atrás de doideira, porque foi muito intenso em todos os aspectos, né? A gente até cogitou de ir outras pessoas, de ir outros homens, né? Enfim, para estar com a gente. Mas o meu esposo virou para mim e falou assim: amor, vai. E essa viagem vai ser um divisor de águas na vida de vocês, mulheres. E ele foi muito enfático em falar: não, esse é o momento de vocês, vai. E quando vocês voltarem, vocês vão voltar assim, transformadas. E foi essa palavra que eu digo. Eu falo que sobre nós foi plantado sementes que estão e vão gerar muitos frutos, né? Então é isso. Rai, você. Olha, quando a Tati me ligou, que eu estava em Nova York, no Poder do Network, e ela falou, Rai, tem uma pessoa aí que a gente precisa conectar para eu fazer o MDI e tal. Eu nem imaginava que seria nada perto do que a gente viveu. Então eu falei assim, vai ser mais um evento na minha cabeça. E eu fui atrás da menina que foi linda, simpática, que conseguiu o lugar, foi muito legal. Mas assim, a hora que a gente deu o start, que começou, não, vamos arrumar as coisas, vamos de motorhome, não vamos de carro, vamos. Que começou aquelas coisas. E aí Deus foi mostrando. É um momento de vocês, é vocês. Não, vai fulano, não, vai vocês. E aí foi muito doido, porque de acordo a cada coisa que ia acontecendo, a paz ia vindo ou a paz ia saindo. Foi bem assim, né? Então, quando
nós quatro, vai ser assim, vai ser assim. Aí a paz reinou no coração de cada um. Foi. E foi muito louco, a sintonia. Então, assim, foi um momento totalmente de cura, principalmente pra gente. Porque na nossa cabeça a gente estava levando algo pra alguém, mas eu acho que Deus falou assim: pera aí que eu vou dar o de vocês. Deu muito. E aí, Nossa. no caminho, na ida, foi um mover e na volta foi outro mover diferente. Então, assim, foi doideira por cima de loucura e mais doideira. E desbloqueio, a gente brincou muito no carro, porque quem sentava no banco da frente era o Do banco do passageiro, desbloqueio, né? Banco do desbloqueio. Então, a cada tempo ia uma para aquele banco. E era surreal o que acontecia ali, porque no espiritual a gente decidiu que ali era o lugar de cura. E realmente foi. Eu sinto que eu sou uma nova pessoa Uau. depois dessa viagem. A Rai deu vários panos, né, Rai? Nossa, vários, gente. Eu não tô aqui Todo mundo em não. algum momento. Eu acho que todo mundo deu pane, mas assim, os meus panes foi assim, Teve um porque momento foi tudo muito, foi, intenso. os fiozinhos começou a desencapar em várias áreas ao mesmo tempo. Então eu surtei, eu falei assim, Teve meu um momento Deus, que ela tava dirigindo, eu falei, socorro, meu Deus. Segura o Não, braço. teve um momento que eu, tipo, eu ativei A ira. a ira dentro de mim, Sim. porque elas começaram a falar, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E eu, Aí a Tati veio assim, delicadamente, segurou o volante. Eu falei, não, pode ficar em paz, tá tudo certo. Eu tô em mim. Mas eu precisava botar pra Colocar fora, pra aquele fora. grito pra fora. Eu precisava externar o que tava doendo aqui dentro. Então foi realmente um momento todo de cura. O tempo todo, assim, de voltar pra dentro, sabe o Lechlerar? Vai pra dentro de você e encontra o que tá pegando, o que tá te apertando, o que tá te parando, o que tá te incomodando e tira isso daí, na força, sabe? No grito, na força. E eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. Então, assim, eu quero ser grata aqui à vida da Tati. Eu já conheço a Tati, tô toda arrepiada, há bastante tempo. Acho que de todas que estão aqui, eu que conheço há mais tempo. E eu conheço a Tati de dentro da casa dela, de dentro da família dela. E eu cada dia tenho mais orgulho de você. E cada dia você me estimula mais, me incentiva mais a ser, sabe, até a força que você tem. As pessoas sempre falaram assim, você é muito forte, você é corajosa, mas você é muito mais forte, você é muito mais corajosa, porque nada te para, Tati. Uau. Nada te para. E o medo me parou por um tempo. Eu sou essa mulher corajosa, mas o medo me parou por um tempo, me estagnou. Porque o que o inimigo faz? Ele para você no lugar que ele não quer que você cresça, porque ele sabe o potencial que você tem. Então ele para você e fala, não vai mais, porque você é fraca, você não consegue. E eu fiquei nesse tempo, mesmo estando perto de pessoas fortes, de pessoas que fazem, mas não é só estar perto. Se você não conseguir sair desse lugar, nada acontece, porque quem faz é você, não é quem está à sua volta. Você estimula em quem você está, você pega a frequência, a ambiência, mas aí é você quem faz. Se você não fizer, nada acontece. Então, é a decisão. É a decisão sem pensar nas circunstâncias, sem pensar no... E eu quero agradecer a vida da Juliana, porque assim, eu e a Juliana, a gente, ó, é na porrada todo o tempo, é no ringue. E eu não conhecia essa Juliana Quase e não a gente conhecia foi pro essa... faz, né? Foi. E foi muito forte o que aconteceu comigo e com a Juliana, porque assim, a gente tem o mesmo temperamento, Chamado. o mesmo chamado. E quando você tem o mesmo chamado, essa pessoa te confronta. E eu fui confrontada todo o tempo. A Arielle me confrontava também. E muitas vezes a forma como ela falava, que ela nem vê que ela é forte, o tanto desse tanto. Mas ela me confrontava, porque eu falava que atrevida que ela é. Ela quer mandar em todo mundo, ela quer dar ordem. Só que qual era a minha dor? Eu queria ser que nem ela, eu queria ser atrevida assim. Eu queria, sabe, ser essa mulher. Ela é pequena, ela é não sei o quê, mas é parruda, ela vai e ela faz, e ela decide, e eu que arrumo as malas, eu que arrumo o carro. Eu falei, gente, quem que ela pensa que é? Mas, gente, foi sensacional. Olha, tô toda arrepiada o que aconteceu. Então, eu quero de verdade agradecer. Porque, assim, eu tive tanta vontade de dar uns tapas em vocês. Ah, sério? Se você não falasse, ninguém imaginava. Gente, ó, foi um negócio, foram 10 dias juntas. Sim. Imagina só, 10 dias. Porque você vai para um evento,
você vive aquilo no evento, E se vai você vai embora. embora para sua casa com as suas dores, com Um os seus dia, pensamentos, ou um dois no dia, máximo. ou 2 no máximo. Mas mesmo assim, quando é 1 ou 2 no máximo, você volta Volta para pra sua sua casa. realidade, volta Sabe o para que a sua gente casa. fez? A gente participou de uma imersão. Foi É. uma imersão, realmente. literalmente. Nós ficamos 10 dias submersas, Foi um imersas, super intensivo, né? super intensivo. Não dava Então, tempo de descansar ou sair da atmosfera. A não, atmosfera era não constante. tinha como descansar, não tinha como sair da atmosfera, não tinha como voltar para trás. É, Esse essa que era opção não o existia. mais, tipo assim, o pior. Não tem como largar ela no meio do caminho, eu tem que levar, É. não tem como ela Jogar falar, fora vou do carro. embora, me deixa. O máximo que dava pra fazer, não, vou dormir com ela. Não, essa noite eu vou dormir com ela. É, e assim, foi uma loucura. É. Então foi realmente um mover, porque a Rai, ela veio pra pedir minha ajuda, eu falei, cara, mas se nem o Pablo deu conta de você, como é que eu vou dar conta dele? Eu falei, vou dar o meu melhor, né? E acho que foi Deus que colocou realmente essa viagem. Acho não, foi Deus Foi. que colocou Ah, essa viagem certeza. e colocou cada uma que tinha que estar lá. Uhum. A Sim. Juliana pra confrontar com a Rai, porque eu não sou do confronto, assim, eu vou. Não era, né? É, não Inclusive. era. Não Mas era. assim, a gente vai Entendeu? indo, vai vendo, eu vou ajudando as pessoas. Mas eu não. A Juliana é do fight. Ela vai e te pega ali, te enfia a faca e vira. Você é fraca? É. É. Tem medinho? É. Ai, tá com medinho? Não deixa que eu vou. É. Esse é o objetivo. Tá com medo? Deixa que eu vou. Então, esse era o objetivo de Deus ali. De Cada uma cada uma Na aqui sua característica. pegar uma dificuldade da outra, Sim. porque nós somos um corpo. Sim. Então, a minha dificuldade, ela me ajuda, na dela eu ajudo, e assim foi esse fluir. Então, não é uma pessoa, porque Foi cada mundo- um a sua assim, medida, né? cada uma na sua medida, e aí eu brinco, se o Pablo não desbloqueou, porque ele é o rei do desbloqueio. Mas essa é a importância de vocês saberem o que cada uma aqui Sim. carrega. Sim. Porque por mais que o Pablo seja gigante na internet, tenha o movimento dele, ele não vai atingir todas as É. pessoas. O- Nem a pessoa que está dentro da Verdade. própria casa dele por algum tempo. Ô, Tati, o que ficou muito claro pra mim com relação a essa questão do desbloqueio, né? A gente citando o Pablo aqui e a Rai, o poder da frequência, o poder da ambiência. Uhum. Então, quando você faz a sua imersão, e a gente ficou imersa ali. Sim. Então, a ambiência, ela foi gerando isso, a frequência foi gerando isso. Tinha dia, a gente subiu toda alegria e tal, quando a gente começou a ser confrontada entre nós, aí no outro Verdade. dia, peraí, elas estão aqui ainda, e no outro dia também, no 10º dia também, tem um momento que vai ter que acontecer. É. Então, mais uma vez aqui, o poder da ambiência. Sim. O poder da frequência, porque tem hora que a própria ambiência, o que aconteceu conosco? A própria ambiência e a frequência expulsou aquilo de nós. Exatamente. Então, cada um explodiu da sua forma em determinado momento. Exatamente. É porque naquele ambiente a gente viveu momentos de alegria, momentos de dor e momentos de cura. Então foi muito louco, porque ao mesmo tempo a gente, não, agora a gente tá feliz. Aí de repente veio uma coisa que doeu. Foi lá na minha dorzinha que tava guardada lá no quartinho da bagunça que você não mexe faz tempo. E aí vem a Juliana e cutuca. Aí você mexe, aí você fala assim, podia matar a Juliana agora, como Mas que eu faço? aí a gente abraça. E né? aí a gente fala assim, não, peraí que essa dor é minha, não é ela, não é sobre ela, é sobre mim. Então vai lá e você vai lá no cantinho e chora e fala, por que tá doendo assim? Peraí, quem foi que fez isso comigo? E aí você vai lá e resgata o que foi, arranca a casquinha da ferida, passa o remedinho e fala assim, peraí, eu já sei o que é, o problema é meu, não é dela. Vem cá, Juliana. Ai, Ju, me perdoa, me desculpa, eu te amo. E não sei o quê. Aí no outro dia de manhã, Aí no outro dia você acha outra dor. Aí vai de novo, confronta de novo. E além de tudo isso, nós ficamos em lares. Uhum. Isso foi muito forte. E a Deus gente falou fez que isso de foi- propósito com a gente, viu? Foi um laboratório, realmente, pra gente entrar, porque falar das nossas dores e das nossas curas é muito fácil. Sim. Mas pra gente ter um movimento que a gente tem que entender outras mulheres, foi realmente um laboratório ali pra gente entender o que cada uma na sua individualidade e 3 níveis diferentes de classe Sim, social Sim. Nossa, sentiam, totalmente. os medos, os traumas, os bloqueios. Mas esse é um tópico, desculpa te cortar, Tati, que foi, acho que um dos que o Senhor mais tratou em nós. Porque nós subimos diante de todas as negatividades possíveis. Todo mundo que estava ao nosso redor, a palavra era sempre negativa. Sim. E eu tenho um lema, assim, que a gente sempre ouve, mas na prática, às vezes a gente não consegue colocar. Que não é viver eu não vivo de condição, nós vivemos de decisão. Gente, nós saímos daqui
sem saber onde nós iríamos ficar com certeza. A gente não sabia quais lugares que nós iríamos com certeza. Tinha alguns pontos que estavam definidos, mas outros foram surgindo no caminho. Porque a viagem foi bem profética, É, né? exatamente. A gente até veio fazendo um debrief na volta, e assim, é difícil fazer um debrief de algo que não foi planejado. A gente não teve um planejamento Foi o mesmo. mover de Foi um Deus. mover. Eu sou a pessoa do planejamento. Juliana também, ela gosta de ter todo um roteiro. Não foi assim. Então, pra mim, já foi uma quebra de paradigmas que eu tinha traçado na minha mente que, não, pra viajar tem que ter esse roteiro tal, 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 tem que ter tanto de dinheiro. E ali a gente se viu assim, gente, quem tá com condições? Ninguém com condições. Gente, como que a gente vai fazer? A gente não sabe, a gente só sabe que tem que ir. E eu senti paz em ir. Até eu e a Ju estávamos conversando no dia que nós estávamos para sair, o Senhor me deu um sonho. E o Senhor falou pra mim, 2 dias antes, quem iria. Tipo assim, a quantidade de pessoas, não sabia exatamente. E quando tava indo, não vai de motorhome, não vai de motorhome, e ficou aquela luta, e eu tive um sonho. E toda vez que eu tenho sonhos específicos com isso, é sempre confusão. E o Senhor, quando a Tati falou, gente, o motorhome, ok, mas não tem o seguro. Quando ela falou, não vai rolar o motorhome, é como se o peso tivesse saído. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fica muito engessado em protocolos. E quando é algo que Deus direciona, Ele vai preparar, sabe? Eu olho para essa viagem como algo que o Senhor preparou do começo ao fim, como Sim. tinha que ser. Gente, é até difícil colocar em palavras. Talvez a gente não vá conseguir trazer. A gente vai trazer um clareza. terço, a clareza do que a gente viveu. É. Mas, assim, de todos os dias, a gente pôde se conhecer melhor. A gente, Sim. na verdade, foi subindo, né? Como pessoas conhecidas, tá? É Se importante, conhece. pessoas que se conhecem. Não tinha uma amizade. Tanto que teve uma treta quando falou assim, não, nós não somos amigos. Olha, isso aí, a gente vai entrar nesse detalhe. Podcast a gente resolve A isso gente aqui. resolve isso aí. Mas nós subimos como pessoas que se conheciam, mas que, assim, se conheciam superficialmente. É uma verdade. A gente não Sim. se... Porque a gente conhece uma pessoa convivendo com essa pessoa. E ali a gente teve a oportunidade de sentir as dores, de ver na íntegra, no íntimo, né? íntimo. Elas agora me conhecem no meu íntimo. E vice-versa. E Todo mundo agora se vice-versa, conhece exato. mais no íntimo. Então, assim, para mim, um dos pontos mais importantes dessa viagem é que condição não é parâmetro para decisão daquilo que Deus vai fazer. E foi lindo, gente. Olha, Foi. cada pessoa que... E de fato, né? A gente foi muito com essa ideia de... Não, nós vamos entregar algo, né? Porque a Tati me colocou como é que fala? Na fogueira. Ela me Na colocou no linda. fogo. Ó, você vai palestrar. Eu, eita, meu Deus. Estava fazendo isso no Brasil, mas não fiz aqui. Então, para mim, foi um presente que Deus me deu dentro daquilo que eu carrego no meu propósito. Mas a gente saiu daqui achando que iríamos entregar. Gente, o que a gente recebeu Foi muito lindo. é que tem muita coisa que no É. final a gente vai dar uma esclarecida, mas teve atos proféticos que abriram um novo tempo. Foi muito lindo. Foi muito lindo. Tanto de simbologias como de palavras liberadas, portais, números, né? As loucas Números. dos portais. Falando de numerologia, a quantidade de números que estavam se repetindo na viagem. Então, assim, foi algo muito profético. Relógios, Relógios, o tempo. Só tempo. entende o que tempo, vive é. a frequência. E sobre isso que a Ari tá falando, quando a gente subiu, essa questão do planejamento, tem algumas palavras que eu peguei ali e me agarrei a elas. Primeiro, a questão da confiança, né? De você ter o direcionamento. Nós confiamos plenamente no que Deus estava falando conosco. Todos diziam não, mas nós tínhamos o sim de Deus. Sim. Teve um momento que a Tati falou assim, pra mim tá tudo bem. Aí ela fez a seguinte oração. Gente, foi numa reunião online, ela falou, gente, se não for para nós irmos, ela falou com Deus, se não for para nós irmos, tudo bem, a gente vai em outro momento. Mas aí veio o sim de Deus. E essa mulher aqui, gente, ela é indesistível. Nós íamos de motorhome, tudo certo. Essa mulher, ela ia levar a gente pro norte de motorhome, loucura atrás de doideira. E aí teve uma questão do seguro, e aí faz mala, desfaz mala, mala de motorhome com panela, mala de carro sem panela. E ela não desistia. Por fim, a gente falou, Tati, pelo amor de Deus, ela é indesistível. Tati, obrigada pelo seu sim, por não desistir.
Eu aprendi muito isso com você. Jamais vou desistir. Quando eu pensar em desistir de algo, eu vou olhar para, vou lembrar de você e vou falar, não, a Tati não desistiria. Parabéns. Obrigada. E eu sei que você chegou até aqui e vai muito além Amém. por causa dessa forma aguerrida que você vive. Então, confiança em Deus. Se você tem uma palavra, segue, independente do que os outros estão falando. Confia no que Deus te mostrou. Sim. E a questão de em Deus não há dúvida. Eram muitas dúvidas ali, mas quando você vai fazer algo, a palavra diz que em Deus não há dúvida, nem variação de dúvida. Então, quando a dúvida vinha, de repente vinha um sonho, vinha um esclarecimento, eram 7. De repente, Deus falou, não, são 4. E Deus confirma com um, confirma com outro. É motorhome, mas Deus estava falando que era carro e tal. Ah, vai homem. Não, é só mulher. Uhum. Observa e tenha sempre aqui, ó, Nossa, pessoas de oração, pessoas, amigos de Deus. Sim. Peça sempre para Deus trazer para perto de você os amigos Unidade. dele, apresentar. A Tati é amiga de Deus, a Rai é amiga de Deus, a Arielle é amiga de Deus. Então fala, o que Deus falou com você? É isso. Não, e Qual a mensagem que isso ele tá dando? isso é bem legal, Ju, porque essa história do amigo de Deus, porque eu sempre oro e falo assim, eu trago os teus amigos, me leva para as mesas dos teus amigos. E com essa convivência aqui, você sabe que tem, mas aí você vê a intimidade de cada um com Deus, como Deus usa. Então você fala, nossa, ela é amiga de Deus mesmo. Porque a gente sabe de ouvir falar, a gente sabe de uma situação, de uma coisa que E é aconteceu. o viver Deus. É o Porque não viver. adianta você falar de Deus. Rodar no manto. Experimentar. Você tem que viver Deus. Você É a tem que ser como vivência. Jesus. Uhum. Porque É a vivência. muita gente fala de Deus, mas eles não vivem os princípios que realmente são do reino. Você tem que refletir ele É. em tudo que você faz, tudo que você fala, sua Isso. postura. E, tipo assim, as pessoas têm que te olhar e ver Deus em você. Imitar Deus, né? Que fala, se você querer ser que nem Cristo, ser um pequeno Cristo. Alguém Exato. disse, Jesus. pregue em todo o tempo. Se necessário lhe for, use palavras. Mas a gente não precisa pregar com uma viver. Bíblia aberta. Exatamente. Paulo falou de sermos cartas escritas. Exato. E a E a pessoa- Tati, do jeito dela, ela é. Eu gosto do mando, reteté e tal. A Tati Sapatinho de fogo. é essa postura que, gente. E a Tati? Raiva, tá? Essa mulher acorda assim, gente. Não. Dorme vai. assim, acorda assim. Você olha e fala assim, E é a forma de Deus manifestar na vida dela através da realeza. Sim. A Tati tem uma unção de prosperidade, de reino, de realeza. Gente, ela acorda assim. E o dia da maquiagem? Essa mulher fez maquiagem, nadou, foi no evento, nadou com a maquiagem, acordou com a e maquiagem. a maquiagem não Fez, saía. Maquiagem não saía. Parece que estava. É. A Rai falou, meu Deus, Então, a Tati não acorda feia. Como é que foi? Não, a gente correu, a gente teve um dia de corrida, um dia de esporte, todo mundo fedido, suave, e a Tati lá. A gente, Tati que lá, aconteceu? Postura. O que impecável. acontece? Então, todo mundo vive Deus. Se você está pensando aí, nossa, eu queria ser como o pastor, como a pastora, como o pregador. Não. Observe como Você é Deus único. age na Sim. sua vida, porque Deus age na sua vida. Na minha vida, ele vai manifestar de uma forma, de outra na forma da Tati, da Rai Arielle. E todos nós, Deus colocou um perfume dele em uma fragrância dele em cada um de nós. E aqui, quando essas fragrâncias se uniram, primeiro deu ruim, mas depois deu bom. Não, primeiro é Agora bom, que a gente é sabe, bom, né? né? Deu ruim, melhorou. E é assim, gente, uma amizade verdadeira Uhum. vai passar pelos picos e os vales, os picos Sim. e os vales, porque vai ter confronto. Sim. Porque a gente tem que falar para uma e para outra a realidade. Ela vai ter coragem de verdade, falar a ter verdade, coragem, né? Com amor. Porque Sim. é uma construção. O amigo de verdade, ele não vai ficar só te passando, Exatamente. fazendo carinho. Falando em o que você você. quer ouvir, né? Não, ele vai pro fight. Confrontar. com você. Então, é sobre isso, é sobre a gente se construir, a gente realmente criar uma amizade, não na rocha, né? Mas a gente criar ali uma amizade forte, Sim. Sim. que vai ser duradoura. E sobre o reino, é você ser o reino. Se você fala do reino, o que o reino fala? Será que as minhas atitudes estão coniventes do que é o reino? Os meus princípios? Se espelhem em Jesus. Jesus agiria assim ou não? Essa é a melhor forma de você praticar o Sim. reino. Como Jesus agiria nessa situação? Então, tem muita gente agindo aí de formas que Jesus não agia. E falando do reino, falando de Deus. Mas e aí? Aí fica destoado. Então, você tem que ser e fazer
para você ter credibilidade. Pegando o gancho da comparação que a Ju falou, e porque assim, a gente quer sempre se comparar ao outro. E a gente é único. E a gente tem a nossa medida certa. O Senhor deu algo de especial. E às vezes a gente não enxerga. E aí, voltando lá na história de Pablo, Nésio e todo mundo, para quem não sabe, eu sou uma pessoa que eu tô bem próxima deles, cuido de coisa dele, do Pablo aqui e tal. Mas não é só estar junto. Então, assim, eu ficava só no estar junto, e eu não conseguia, com essa coisa de me comparar a todas as pessoas que estavam ali num nível A régua era diferente muito do meu, alta, né? a régua para mim era alta, então eu só me via pequena e eu não Uhum. conseguia desabrochar, florescer, porque eu queria crescer logo igual eles estavam. E aí eu achava pequena, então eu falava, vou ficar aqui no meu lugar. Então eu escolhi um lugar e fiquei ali. Uau. Não servir, não é ruim servir. Uhum. Servir é a melhor maravilhoso, forma de sim. você chegar a pessoas que você querem ser parecidas com Se ela, que conectar. você querem se conectar, que você quer estar junto. Só que assim, a melhor forma é servir. Quando você não tem o dinheiro para comprar um curso, para estar nos lugares que eles estão, a melhor forma é eu servir. Gerando E foi valor, assim né? que eu cheguei, no servir, sem muito dinheiro. Então eu consegui chegar nesse lugar, ter a confiança de ser uma pessoa de confiança. Só que ao mesmo tempo, eu fiquei nesse lugar porque era confortável estar perto, fazer o que eles faziam no meu lugar. Só que assim, quando esse encontro aconteceu e que eu comecei, todo mundo falava, ai, Rai, faz isso, ai, Rai, não sei o quê. Mas eu sou aquela pessoa que eu precisava de que alguém pegasse na minha mão e falasse assim, vem comigo, eu tô com você. Tem pessoas que é assim, tem pessoas que só não vê de saber como faz, vai lá e faz. Eu fiz, eu comecei a correr, eu comecei a trabalhar o corpo, eu comecei a mudar muita coisa, eu mudei muita coisa na minha vida. Só que o florescer, eu precisava desse pegar na mão. E foi isso que aconteceu. Eu precisava de confrontar as coisas que estavam aqui dentro. E só de estar junto, às vezes, com as pessoas, eu não era confrontada nisso, porque eu ficava ali no fazer, no vitimismo, no fazer. Não, peraí, que meu lugar é agora. Não, peraí, que eu tenho que fazer isso aqui. Não, mas é isso aqui. Não, o Pablo precisa disso. Não, o Nésio Porque precisa você disso. tá Não, junto. fulano precisa disso. E o ciclano precisa disso. Então, é eu fazia as diferente. coisas dos outros acontecerem. Eu não preciso deixar de fazer as coisas deles acontecerem, mas eu preciso fazer as minhas coisas acontecerem. Então, eu precisei entender isso de verdade, quem eu sou. É a identidade, é saber o que Deus plantou aqui dentro, o que Deus fez para mim, o que Ele me fez para ser, qual é o meu chamado, qual é o que eu tenho que entregar. Mas primeiro eu preciso estar cheia. Se eu não tiver cheia, eu não tenho como esvaziar, eu não tenho como transbordar. E eu estava cheia de dor. Eu estava cheia do vitimismo, eu estava cheia da rejeição, eu estava cheia de, ai, mas eu não vou porque fulano não me chama, ai, mas eu não faço porque isso, porque aquilo, ai, porque eu não tenho. Então, assim, faz com que você tem, sabe? Vai com o que você tem, porque no caminho Deus vai te mostrando, é aqui que eu te quero, calcula a rota, faz assim, e aí você vai ver, você se descobre, você fala, meu Deus, como eu tenho tanta coisa para oferecer, para dar, para doar, diferente do que você sempre doou, que era a servidão, o fazer, com a dor, sabe, no braço, na força do braço, e agora você olha para o seu coração, você olha para dentro de você e fala assim, nossa, eu tenho tanto mais para oferecer do que eu já ofereci até aqui. Nossa, eu tô aqui Desbloqueou perplexa. aqui, tá aqui, as três olhando, uau. Olha como eu tô linda, maravilhosa. É isso mesmo. Ô, Rai, e sobre a régua alta, olha como que era desafiador para você. Você estava aqui numa régua muito alta de Pablo, de Nésio e tal. Então, eu penso que você queria levantar uma perna e nessa viagem você viu que tem degraus. E que a gente não levanta a perna de uma vez. Você vai subindo degraus. Isso. Então tem a Arielle, tem a Ju, tem a Tati. Então você vai ali, você vai, olha. E aí a gente conseguiu, né, compartilhar uma com a outra qual que é o caminho a seguir. As fraquezas, né? Falou assim, peraí, mas dá pra ir devagar, né? Com calma. É Dá pra olhar. isso aqui, Porque ó, assim, step eu by step. sempre soube o que fazer. Eu sempre soube, eu sempre ajudei muita gente. Dei dica, ó, faz assim, ó, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Eu
eu sou criativa, boa de ensinar as pessoas, mas eu sabia o que tinha que fazer, mas para mim eu não fazia, eu fazia para o outro. Então hoje eu falo assim, não, peraí, agora é a hora de cuidar de mim, é a hora de entender o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, porque se eu ficar só fazendo o outro, quem vai fazer o meu? Sim. Exatamente. E é sobre entender realmente que são steps. Igual Sim. você tinha marcado um evento para fazer e acontecer. Falei, Rai, começa pequeno, vai devagar, porque senão a pressão já é tão grande que aí você trava. Então comece, mas vai indo devagar, vai indo, vai deixando essa borboleta que tá aí dentro sair do casulo para ela voar. Porque se Viver o você processo. viver o Viver. processo, porque se você cortar Exatamente. o casulo, a borboleta não vai voar. É. Sim. Então, todas nós temos um processo, todas nós passamos por coisas, por circunstâncias que nos fizeram ser as mulheres de impacto que somos É. hoje. Sim. Porque todas aqui são mulheres de impacto. Sim. Cada uma sabe o que carrega, cada uma sabe da sua história, o seu legado. Então, que você que está assistindo aí comece a se enxergar. A sua história é uma história de impacto. Sim. Tudo que você viveu, fez na sua vida é um legado, é uma história. Então, que você comece a enxergar isso com amor. Comece a perguntar para as pessoas que estão perto de você o que eu faço que você gosta de que eu faça, para você encontrar os seus dons, seus talentos. Porque ontem mesmo no evento tinha uma moça lá que falou que ela não sabia fazer nada. Caraca, bicho, não tem como Não fazer não nada, né? fazer nada. Deus É. deu Ela dons respira, e talentos só de pra respirar. gente. Então você sabe fazer alguma coisa. Tanto homens quanto mulheres, essa mensagem é para independente. Então, se olhe, se ame, Se se veja. enxergue, veja que vocês são brabos, vocês são filhos amados, são imagem e semelhança do Senhor. Então não tem como, não tem dom e talento dentro de vocês. A palavra diz que dentro de nós existem tesouros escondidos que nós não sabemos. Então nós precisamos descobri-los. E nessa viagem, uma descobriu o tesouro da outra. E sobre essa mulher de impacto que todos nós somos, a Arielle citou os lugares pelos quais nós passamos, nós encontramos classes sociais diferentes e mulheres fortes, ainda que sem o financeiro, ainda que sem um posicionamento, ainda que com um casamento desafiador, eram mulheres de impacto. Então Deus nos fez analisar, olha, foram famílias completamente diferentes, família disfuncional, família funcional, mas a gente olhava e falava, ela é mulher de impacto. Mesmo sem isso, sem aquilo, com isso sobrando, aquilo faltando, é mulher de impacto. Então, o que é uma mulher de impacto, Tati? Fala pra gente. Uma mulher de impacto é independente da classe social dela. É uma mulher que carrega os seus valores, os seus dons e que se ama mesmo, que tem uma história dentro dela. Porque quando eu fui começar, me falaram que eu não era uma mulher de impacto. Eu fiquei na dúvida. Só que quando eu fui olhar para dentro de mim, eu pensei: você nem sabe da minha história. Você não sabe o que eu carrego, o que eu já vivi e o que eu deixei de viver e quais são o que eu abdiquei de viver para estar, sabe? Então, é uma mulher de impacto, um homem de impacto é aquilo que ele carrega. Eu fui mãe aos 15 anos, eu passei por desafios. Quantos desafios você superou? Os seus desafios te tornam uma pessoa de impacto. Verdade. Tanto homens quanto mulheres. Então, não fuja dos seus desafios, não fuja das dificuldades, porque são nelas que você se constrói e que vocês viram homens e mulheres de impacto. Verdade. Uma vez a Carol Marçal falou pra mim assim, Rai, valoriza as suas pequenas conquistas, valorize as coisas que você já conseguiu até aqui. Quantos gostariam de estar aqui nos Estados Unidos? Quantos gostariam de... E aí eu comecei a avaliar. Só que, assim, as vozes, essas vozes aí, elas nos param. Sim. As vozes que falam assim, não, mas você não tem dinheiro para isso. Não, mas você é fraca. Não, mas você não consegue fazer isso. Não, quem é você? Tipo, você não é uma mulher de impacto. Não, o que você tem para impactar? Porque você quer, na régua do outro, tá lá em cima já. Então aí você para e fala assim, realmente eu não tenho como impactar ninguém. Só que aí você vai contar a sua história e é muito doido, porque às vezes eu conto, nossa, você já fez isso, nossa, você já viajou não sei quantos países sozinha, como assim, você é louca? Nossa, não sei o quê. E aí eu falo assim,
gente, eu tenho história para contar. Sim. Eu tenho experiências para compartilhar. E principalmente com Deus. A minha história de fé, eu lembro, você sempre fala, né? Você me estimula na fé. E isso me deixa feliz. A Gabriela também fala isso. Algumas pessoas falam isso. De dar um passo de fé, acreditar no que Deus está te falando e botar o pé e esperar o chão que Deus vai Uhum. dar. Então, assim, muitas vezes falta confiar mesmo no que Deus está falando, no que Deus está Direcionando. direcionando. Só vai e faz. O Deus que deu a visão, ele vai dar a direção e a provisão. Mas é assim, você tem que orar Sim, e tem que agir. Por isso sim. que é oração. Se A não gente tiver ora, a ação, gente pede, mas a gente age. É. Né? Deus sabe o que a gente está Sim. querendo, Deus sabe quais são os nossos pedidos, mas Ele não nos vê parada em casa Sim. dormindo ou então na frente de uma TV. Não mesmo. Hoje mesmo eu falei para as meninas, ai, tô cansada, hoje eu não queria. Não queria. Eu falei, Jesus, hoje eu só queria ficar em casa descansando, mas eu falei, não, eu tenho um propósito, eu tenho uma agenda que eu tenho que cumprir e eu vou fazer acontecer. Sai de mim, tudo que tiver Nada. querendo me impedir sabe, de eu entregar minha mensagem. É sobre isso. Então, haja. Eu não teria esse podcast, eu não teria meu movimento se eu tivesse ficado em casa pedindo só ou me lamentando e recebendo essa palavra que você não é uma mulher de impacto, vai falar de equilíbrio, equilíbrio não vende. Se eu tivesse parado por conta de uma palavra das vozes de pessoas sem resultado, porque você tem que saber quem você escuta. Quem tá falando que você tem resultado, ela sabe realmente o que ela tá fazendo? Ela tá fazendo para ela? Não. Então não escuta. A voz que tá falando comigo é uma voz do diabo? É uma voz de Deus? É meu inconsciente, ego. meu ego tentando me parar? Então, saiba escutar as vozes. Voltando na régua, você não vai falar para quem está acima de você. Você vai falar para quem está abaixo de você. Então, às vezes, o óbvio que você acha que é óbvio, para a pessoa que está aqui embaixo, não é o óbvio. Uhum. E a vida que nós vivemos, tem muitas pessoas querendo viver essa vida. Sim. É verdade. Sim. Buscando por essa vida. E pra gente é a coisa mais normal do mundo. Sim. É valorizar, né, o pouco que a gente tem, que a gente acha que às vezes é pouco, né? e Mas para muito. tanta gente é muito, e a gente não valoriza, E porque o Deus nos Senhor fala- mostrou isso Isso, nesses e o Senhor 10 fala, dias. e o Senhor fala do ser fiel no pouco para ter mais. Pra colocar no Porque se muito. você não é um bom mordomo, você não cuida do que você já tem. Ah, você tem um carro, meu carro é velho, meu carro não sei o quê, a murmuração. E aí você fala assim, e você não cuida daquele carro, você não cuida das coisas, como é que ele vai te dar um melhor? Como é que ele vai te dar uma outra coisa, se você nem consegue É cuidar daquilo que gratidão, tem? né? É praticar a Muitas gratidão. vezes a gente está atrás do dinheiro e a gente tem uma paz que muitos milionários gostariam de ter. Então a gente tem que ter. A gente fez esse exercício lá, né? O que. Podia colocar na BDI aquela ferramenta de colocar valor em tudo que a gente Foi tem. assustador Legal. pra mim. Vamos pôr. Então, às vezes você quer o dinheiro, mas você tem uma paz milionária, você tem uma família milionária. Então, é pôr valor em tudo e ver realmente que tem valor. Você quer o dinheiro? Então, abre mão da paz que você tem, da família que você tem, daquilo tudo que você construiu, da forma que Deus te usa para abençoar as pessoas. Sim. E esse abrir mão é bem interessante e é importante, porque muitas vezes a gente pede para Deus algo e a gente não abre mão daquilo. A gente pede. Aí não acontece. E aí a gente fica ali só insistindo naquilo. Só que para e pensa, Deus, ele é pai. O que o pai faz? O filho pede um doce. Só que se não é a hora do doce, não tá na hora do doce. Então o pai fala: não, agora é hora de comer, agora é hora da comida. Come, depois eu te dou o doce. Então, às vezes, a gente está insistindo em algo que não é a hora. Então, assim, entrega nos pés do Senhor, entrega nas mãos de Deus e fala: Senhor, isso é teu? É para acontecer? Se não for a hora, sabe, me faz entender o que eu tenho que fazer agora. E faz o que está ao seu alcance agora, porque as coisas vão vir no caminho. Exatamente. Saber fazer gestão do que você já tem. Porque tem gente que quer dinheiro, mas ela não faz a gestão do que ela já tem. Então, como que Deus vai dar mais dinheiro para ela? Como que Deus vai dar mais Exatamente. cliente? Isso em tudo. Seja fiel no pouco, que sobre muito eu te colocarei. Gente, o que vocês acham? Porque eu tenho certeza que o pessoal tá assim, tá, vocês estão falando do que vocês aprenderam, vocês estão falando do que vocês vivenciaram, mas como foi? Como que foi esse dia a dia? Como que foi essa viagem? Porque é uma das coisas que mais perguntaram, mas vocês foram de carro? Acho que o nosso primeiro percurso demorou o quê?
quantas? 28 horas, 28 horas. 29 horas por aí. E a gente dormiu só 1h30. É, 1h30, revezando. Juntas, né? É. Juntas. Ó, nós foi fogo, porrada e bomba, isso vocês já entenderam. É. E aí, E no caminho foi assim, os primeiros desbloqueios, né? Porque tinha o Foi. banco do carona lá, que era o assento do desbloqueio. Tava a Juliana lá atrás desbloqueando todos os passageiros daquele assento. E a nossa ida foi relativamente Foi maravilhoso. tranquila. A gente Até a falou gente assim, chegar na nossa, Toda que Paz. maravilha. É, que vai ser. delícia! não tem briga, não tem 29 horas, ninguém Maravilha, só brigou. desbloqueio, É, a só gente orava, desbloqueio. né? Orava, louvava. Falava em língua, orava em Sim. língua. Teve até profecia. Foi, é verdade. Maravilhoso. Foi super Sim, intenso. foi incrível. É, mas assim, aí nós paramos na primeira casa, né? Sim. Que foi uma amiga, Uma amigona querida. minha, maravilhosa. E ali a gente já teve, né, algumas coisas que aconteceram entre nós, Sim, é, pela convivência, pela né? convivência, já começou ali os desafios, né? É porque os temperamentos são É, diferentes, e aí né? dali já começou o trem ficar Os mais fights. complicado, né? Sim. Mas aí começou cada uma realmente a cuidar ali da dor da outra, da ferida da outra. A gente entendeu o que a nossa amiga estava passando também na casa dela, Sim. as dores, as crenças, os bloqueios. E aí dali a gente já começou a tratar ela também, nos tratar. Então foi um tratar ali. Enquanto tratávamos os outros, Simultâneo. nós Foi uma éramos tratados. experiência. E algo muito Geral. lindo que ficou entre a gente foi a verdade, porque isso, gente, é que é a ambiência, é a frequência. A gente tem as nossas dores, temos temperamentos, eu tenho um temperamento muito forte, mas cada uma aqui aceita ouvir a verdade e volta e pede perdão. Uhum. Perdão, eu falei com você, perdão, isso. Então, isso é muito lindo, a gente não deixar isso no coração. O coração, ele tem que ficar limpo. Sim. Então, se o outro te magoou, limpar te todo feriu, dia. se vai lá, pergunta. Arielle, por várias vezes, né, Ari, a gente estava ali, você falou isso, você falou aquilo, o que que você quis dizer? Era isso mesmo? Eu queria entender melhor o que que você queria dizer. Não, eu quis dizer isso, isso e isso. Uhum. Tá bom. E uma coisa que a gente aprendeu é sobre não justifique. É. Quando teve um determinado momento, a gente vai falar aqui que a gente foi dar um feedback de uma para outra e uma coisa que ninguém fez foi justificar. Não justifique seu erro. Ouça. Isso foi lindo, né? Sim. Porque o nosso inconsciente, ele já vai Justificar. justificar. Já vai. Não, Para, mas eu pensa. fiz quê? Mas, É, mas por quê? A Rai é muito Eu assim. sou. Era, Então, ela eu, era. eu ela era. era. Eu ia falar isso. Porque Então, no assim, carro, no na última passado. feedback, ela não foi. Eu- Ela é ouviu. bonitinha. eu comecei a prestar atenção. Porque, assim, já tinham me falado isso. A Carol uma vez me falou isso. Ela falou assim, Rai, você não precisa se justificar. Você Sim. não precisa se justificar. E tudo eu me justificava. Tudo. Porque eu achava que... Não, e assim, não era que eu tinha feito algo de errado, mas qualquer coisa eu tinha uma justificativa. Ah, não, mas foi por isso e isso. Ah, não, você já fez isso aqui, vai fazer isso, ou fez isso, ou é assim. Ah, não, mas é porque é isso e isso. Então, tudo eu tinha uma justificativa, porque era o lugar de vitimismo, era o lugar de se sentir pertencente, o lugar de rejeição, que me trazia para esse lugar de me justificar. E te Pra eu- deixava paralisada Sim. lá, E porque aí- você não Estagnada. escutava conscientemente o que a pessoa É. falava. Você já estava pensando Na naquilo. justificativa. E E Tudo muitas vezes eu nem analisando e esperava. recebendo É. como crítica. Na verdade, não era uma crítica para apontar, era na verdade porque é como a Ju falou, nós não conseguimos nos ver. Sim. Às vezes a gente tem atitudes, que foi um feedback que todo mundo aqui recebeu, que a gente não consegue perceber. E uma coisa assim que foi muito preciosa pra mim, que era uma coisa que pouco antes de viajar eu ouvi esse conselho, já era um hábito, mas eu tornei mais intensivo. Às vezes a gente tá numa fase da vida que às vezes a gente não tá bem, e o outro fala algo que a nossa interpretação é de acordo com o nosso momento. Sim. E o que eu aprendi e carrego pra vida? Alguém falou algo que não ficou claro, vai até a pessoa. Porque às vezes o que a pessoa quis dizer não foi exatamente aquilo. Uhum. E eu lembro que no dia que a Juliana falou, todo mundo ficou assim, hã? Como assim? Não deu tilt em todo Foi mundo. todo mundo tchutchou. Tá, vou contar pra vocês o que rolou, que a Juliana falou, que a Juliana... É Juliana. Estávamos ali, já era o quê? Oitavo, nono Nossa, dia? já tava um dia No antes de ir último dia. embora. Um dia antes de ir embora. Isso, Ainda nós bem. estávamos no nono dia, Se matando. já assim, todo mundo sendo confrontado, porque a gente foi, doou, mas fomos confrontadas.
com diversas situações. E aí, numa fala, alguém disse assim, não, mas mas vocês não são amigas? Aí uma de nós falou assim, não, nós não somos amigas, não. Não, uma de nós gostamos. Não, 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 foi é a a Rai. Rai. Ela, na verdade, foi assim: põe Ela falou, valor nos seus amigos. Nós somos amigos. Aí eu falei assim, a Rai foi Eu falando, falei assim, mas na minha cabeça, tipo, mas que É. tipo de amigo, né? Amigo que é amigo. Porque assim, mas ela aqui, falou assim, na mas questão eu de eu não tenho sozinha, né? amigo. Foi, a gente colocar. Aí todo mundo a sabe. Ida subiu aqui, né? Assim, incontrolável. Mas, gente, peraí. Era um ambiente, hein? Vamos lá, explicar. tava Era um sendo ambiente usado uma onde ferramenta. a gente estava Fazendo sendo uma ferramenta confrontada. É. Isso, o momento era esse. E foi o momento em que eu explodi ali. Aí eu percebeu. eu fui, a Ida veio à tona e foi o meu momento de desbloqueio. Eu falei, não, realmente, não tem amigo, não. Porque você não É minha isso. amiga É. por causa disso e disso e disso. Gente, a pessoa que estava aplicando a ferramenta falou, Ficou calma, assustada. Calma, eu gente. falei, porque você. Porque você. Então a gente não é amiga mesmo, não. Aqui a gente tem um relacionamento. Profissional. Não tem nada de E quase um três assim. É. Intencional, gente. Essas mulheres ficaram assim pra mim. Aí, não. Então, o dia passou. Mas nessa viagem ali eu falei. Eu não sou amiga de vocês mesmo, não. A gente tá aqui intencionalmente porque amizade, vocês não estão dentro da minha casa, eu não tô dentro da casa de vocês, eu não convivo na intimidade com vocês, só esses 10 dias, mas eu quero refazer aqui. Você é minha amiga. Nossa, gente. Eu te aceito como amiga. E agora eu entendo que realmente o que Deus tem construído, tudo isso que a gente viveu, não era só sobre elas, era sobre nós também. Sim. E Deus me apresentou nessa viagem. Verdadeiras amigas. Você me aceita como amiga? Antes da viagem, nós tínhamos um relacionamento. Agora, por mim, nós temos uma amizade. Muito linda. Porque Com agora cada um propósito. entendeu o seu Sim. propósito, suas fraquezas. Sim. E Seus como a gente dons. pode ser, porque a palavra fala que um lapida o outro. Sim. E a gente Nós somos diamantes, né? Exatamente. Uma vai lapidando a outra. E eu acho importante a Ju falar sobre esse negócio de lapidação, porque, gente, só a gente sabe, mas a gente vai está tentando o máximo transbordar isso. Sim. Mas aquilo foi tão intenso, e eu lembro que nesse dia foi uma noite. Foi. Todo mundo foi dormir em silêncio. Silêncio. Ninguém falando Não, nada. você saiu do banheiro, atravessou o quarto. Boa noite. Rai. Assim, e nesse dia eu tava dividindo cama com a Juliana. Era 3 horas da manhã, eu lá pesquisando umas coisas no chat, eu falei, Jesus amado, hoje eu vou dormir, porque tinha dias, deixa eu falar a minha situação, tinha dias que eu tava dormindo com a Rai, e a Rai tinha acabado de brigar com a Juliana, eu, meu Deus, Aí nesses dias, eu vou dormir com a Rai hoje. Aí no dia que teve o fight, eu, meu Deus, eu vou dormir com a Juliana hoje. Então pra mim ficou sempre aquela situação, assim, quando dividia, eu pensava, meu Deus, eu sempre vou estar aqui no meio da situação e vou estar aqui intermediando, porque até me surpreendi quando eu falei para as meninas, quando a Rai falou que eu fui uma opositora a ela, porque eu não me vejo assim. Só que eu entendi, depois a gente foi conversando, eu fui entendendo que muitas das coisas que ela também via em mim, que era um problema que confrontava ela diretamente, estava relacionado ao relacionamento que ela teve com Sim. pessoas que deveriam talvez ter tido esse comportamento, porque eu não conseguia me ver dessa forma, né? Mas foi até quando a Rai falou pra mim, eu falei, gente, eu faço isso, eu ajo dessa forma. Então, tudo foram feedbacks pra gente olhar pro nosso interno, olhar pra como o mundo está nos vendo, porque Sim. nós não conseguimos enxergar da forma que o mundo nos vê, né? Mas aí, desculpa te cortar, Ju, aí a gente Tranquilo. passou por essa primeira casa, foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa, a recepção, aqui a gente quer de novo agradecer a cada um que nos receberam, Sim, gente, as recepções foram foram A maravilhosas. gente não vai falar nomes É, para não expor, pra não expor né? ninguém. Por tudo que a gente falou Sim. aqui. Mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Cada uma das casas que a gente passou. E aí do evento, né? O evento foi maravilhoso também em Boston, que foi o primeiro local que a gente passou, deu sold out. A mulherada não queria sair do ambiente. Isso é porque não ia ter ninguém no Não ia evento. ter ninguém. Exatamente! Falaram que não teria ninguém no evento. O evento foi uma bênção, assim. Eu digo que aquelas mulheres gostaram tanto da frequência que a gente saiu para fechar o ambiente, o pessoal foi junto com a gente para quase jantar, né? Pelo horário. E foi muito bom. E no outro dia, nós ainda fizemos uma atividade física Sim, juntas. e
uma boa parte da mulherada foi, então foi um primeiro lugar que nos recebeu. O segundo lugar que nós fomos também não tinha previsibilidade de irmos até lá, e abriu as portas, nos cedeu espaço. Sim, Não muito eu posso acolhedor. receber 2 pessoas, mas são 4? São 4? Eu vou fazer, mas Não, a conseguimos gente dorme receber. 2 com 2, É, no problem. sem problemas. E também nos recebeu super bem. Maravilhosamente Nossa, nós bem. temos muita gratidão pelo momento que nós vivemos ali. A Rai também falou que teve uma palavra que ela recebeu naquele lar, lembra profeticamente da palavra que estava do passando pastor. na TV. Você falou, nossa, eu foi recebi. muito louco, porque assim, a gente tava num lugar que era pequeno, assim, porque era muita gente. Sim. E assim, o coração O dela lugar não é era tão incrível. pequeno, não. A gente é que estava em grande quantidade. Então, assim, pra ela o lugar é do tamanho ideal. Mas pra todo Sim, aquele povo juntar a gente, mais eles que estavam ali. todo aquele povo. E aí falou assim, nossa, e ainda assim, ela abriu a casa dela na simplicidade, Foi no lindo, cuidado, foi lindo. deu foi o lindo. melhor dela, pôs a mesa pra gente, olha, tem copo aqui, tem café, tem não sei o quê. E aí, tal, e aí eu tava ali desenchendo o colchão, e aí na hora que eu ajoelhei, aquela voz entrou nos meus ouvidos, que eu olhei pra televisão, e aí Deus começou a falar comigo através daquele pastor. Tinha um profeta Foi ao vivo, né? surreal, porque ela estava assistindo um culto, uma palavra que ela assiste todo Sim. dia, que é um podcast, uma pregação que todo dia o pastor faz. E aí aquilo foi entrando e Deus foi falando comigo de uma forma tão surreal que eu falei assim, meu Deus do céu, como tu é perfeito em Sim. todas as coisas, nos detalhes, nos cuidados, nas mínimas coisas. Então muitas vezes a gente não presta atenção nos detalhes, a gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente não está prestando atenção, porque a voz de Deus ela é suave, ela é leve, ela é amorosa. Então, quando a gente está atento a todos os barulhos que estão acontecendo, o fulano está falando alto, está xingando o filho, está correndo, o menino está teimoso, o menino não sei o quê, e aí você não para ouvir aquela voz que é a voz que vem lá de dentro, é aquela voz suave, leve. Sim. É essa voz que a gente precisa ouvir. E aí, enfim, nós finalizamos nosso período em Nova York, né? Que nós saímos de Boston, fomos para Nova York, depois fomos para Filadélfia. E aí, em Filadélfia, nós também fomos recepcionados por uma querida. Enfim, ali nós tivemos muitos confrontos e assim, uma visão de realidade diferente. Entendemos, como a Tati falou, as dores de cada lar, de cada casa. Mas a Rai falou uma coisa que é verdade. Gente, nessa viagem a gente experimentou o que é o servir. Todo mundo nos serviu muito bem. Sim. Cada um na sua medida, mas todas Foi lindo. intencionalmente nos serviram com o Sim. melhor que tinha. Sim. Independente de posicionamento, de status Classe financeiro, social. classe social, todo mundo nos serviu lindo. com o melhor que Sim, tinha, foi lindo. com excelência. Você via que elas estavam com prazer de estar trazendo a gente ali Exatamente. com elas, Nós nos né? sentimos como aquela passagem que a sunamita construía algo para receber o profeta, aquele que estava passando. Sim. Foi muito maravilhoso. E Foi um tanto cuidado que de As Deus. pessoas nem queriam que a gente fosse. Na hora de despedir, era engraçado. Era uma luta no bom sentido, porque a gente estava ali. Tinha um pouco mais. E outra palavra. coisa, né, que eu também quero agradecer muito a cada uma dessas mulheres, todas elas se disporam do tempo, Sim. viveram com a gente Pararam essa imersão. Tudo. Pararam de Mergulharam no MDI. E mergulharam mesmo. Mergulharam com a gente. Pararam praticamente os seus trabalhos ali. Sim. Assim, Isso. ficaram Se com a entregaram. gente, se entregaram para tudo que foi proposto, sabe? O MDI aconteceu no carro, na estrada, ele aconteceu no palco Uhum. e ele aconteceu dentro da casa dessas mulheres. Sim. Foi muito lindo. Foi. E ali no final, ali falando, só para fechar essa questão da amizade, o que foi muito lindo também, e eu vi Cristo ali, a verdade de Cristo entre a gente, é que na volta, depois de tudo isso, a gente abriu o coração. Sim. E aí a gente Rasgou, resolveu receber o feedback de cada um. Uhum. E aí, Tati, o que você tem a falar de mim? E cada uma recebeu o feedback da outra Sim. sem justificativa, Sim. sabendo que somos falhos e saímos dali com tarefas nós mesmos. Uhum. Nos colocamos ali sem justificar, explicamos alguma coisa, porque você pode explicar, só não pode justificar. E foi muito lindo, né? Porque, como a Arielle comentou, você não sabe o seu erro, quem vê é o outro. Sim. Então, eu não conheço os meus erros, eu só sei das minhas virtudes. Mas a Tati, a Rai e a Arielle conhecem.
Então é isso. É sobre relacionamento. Não importa se é de amizade, ou se é de Se for casamento. Vocês têm que ouvir. É por isso que tem muito problema dentro de casamento, por falta de comunicação. Sim. Porque eles ficam se atacando, ao invés de, igual ele falou hoje de manhã, Competição, né? falou eu e o Anthony, a gente se escuta de verdade. Sim. É sobre isso. Essa é a chave de um relacionamento. Você escutar com verdade, escutar com atenção, ao invés de você ficar aqui na Sem sua cabeça julgamento. já pensando o que que Maquinando. maquinando. Não, essa vai ser minha resposta. Eu fiz isso por causa Uhum. disso. Não, Ah, já vem tá. ele falando É. de novo. Já sei até o que ele vai falar. Aí você não escuta com atenção e com amor. Isso é para qualquer tipo de relacionamento. A comunicação é a chave do negócio em tudo na sua vida. Sim. Se não tem uma boa comunicação, vai ter fight, vai ter briga, vai ter desentendimento Sim. e não vai ter conserto. A gente tem esse nível de consciência. Então, uma foi trazendo na outra o que cada uma tinha, escuta, rumina, né? Sim. Rumina, Combina de novo. rumina e depois você É. vem realmente É. ou não. Para mim não faz É, não sentido. faz sentido. Entendeu? Porque Aí eu penso que, não sei se vocês fizeram isso, mas aí você compartilha com o cônjuge. Eu falo, as meninas falaram isso aqui. Arielle, na hora de ir embora, meu marido, eu tava no carro, aí a Arielle falou assim, a gente falou com a Ju isso, que ela falou isso, o que você acha? Ele só fez aquela cara. Eu falei assim, olha ele me entregando, até meu marido tava concordando. Pergunta assim, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Me explica quem é a Juliana? Eu perguntei. Essa parte é novidade. Lá no carro, porque eu entrei toda e falei, Lê, você acredita que essas meninas falaram isso e isso e isso de mim? Aí a Arielle, mas o que você acha? E ele, Só olhou de lado assim. Tipo, então, eu Tipo posso assim, realmente falar alguma falar, né? mas eu tô com a minha tarefa, colocando em dia, tudo certinho, entende? É Tô isso. fazendo terapia. É, tô aqui, ó. Vocês Mas ele foi não é fazer só um terapia, relacionamento, é amizade. Vocês me amizade. perdoam em nome de Mas, Jesus. na verdade, eu entendo até o seu posicionamento, porque tudo é construção. Assim como o relacionamento conjugal é uma construção, a amizade faz parte de uma Sim. construção. É que na nossa mente, talvez de alguma forma ali inconsciente, a partir do momento que a gente se junta e vai fazer algo, cara, você tá no outro nível. Não é. Não, porque eu não viajaria com qualquer pessoa. Eu Sim. não ia dispor do meu tempo pra fazer um rolê desse. É tanto que na minha oração foi, Senhor, coloca quem tiver que ir. Coloca quem tiver no propósito alinhado ao tempo que eu estou vivendo também. Porque isso é Uhum. importante. E o que eu percebo hoje? Dentro de cada uma de nós tem algo que tá desabrochando. Sim. Sabe, um tempo novo. E aí, pra concluir do ato profético que nós abrimos aqui. Só fazer um parêntese. Mas quando você falou, não, vai dar tudo certo, vamos, você olhou para o princípio e para o valor. Porque quando a hora que pega princípio e valor, todas nós aqui temos Sim. os mesmos princípios e valores, Sim. mas não temos os mesmos temperamentos. Sim, sim. Então, por isso que você falou, vou viajar pelo princípio e pelo valor. pelo propósito. Pelo propósito, Uhum. isso. Mas aí, na hora que vem o temperamento, Sim. aí a Aí coisa Mas aí eu esquenta. vejo Aí, como um momento de lapidação. Porque Isso, mas como foi lindo. Nós falamos, ninguém igual a Isso. ninguém. E é ruim quando você nunca tem um feedback, não negativo, mas Uhum. corretivo pra Sim. você ser melhor. E É olha aquela o- amizade que não te Isso, tira e daquele olha o lugar. cuidado de Deus, como ele tá nos levando para um outro lugar, ele falou, vou juntar ela aqui, lapidar. Vou começar a tratar agora, Isso, né? porque para onde eu tenho- quero levá-las, Elas isso precisam tá aqui não prontas. pode. Precisam. É, porque agora- É isso aí. É, porque Foi agora- muito mais, né? Se fosse aqui. Porque dia a agora a gente dia. já conhece um pouco de cada um, então a gente está Isso. pronta para ir para algum lugar. E Não que nós aceitando estamos a perfeitas, outra, né? E mas falando, agora olha, a gente lembra? aceita cada um e a gente entende e a Isso. gente tem a liberdade que é Sim. importante. É. A liberdade de chegar e falar assim, nossa, Ju, você falou isso e isso, eu não fiquei feliz, mas por que você falou? Igual a Arielle Sim, falou, isso. nossa, Ari, você falou de um jeito que eu fiquei um pouco assim, por quê, né? Eu preciso entender se é uma dor É. minha ou se é Isso, uma... perfeito. Então, assim, agora a gente tem a liberdade. Então, a gente fala assim, eu falei, nossa, a Tati fica mais quieta, ela fica mais observando. Mas ela é uma fica mais grande líder. Ela é... Porque a liderança foi só mas como liderança você entendeu também. Sim. Que tem um lugar do Sim. do posicionamento. pau, né? Não, eu até sugeri, falei, Ju, vamos quebrar um pau aqui pra gente fazer um... Falei, não, a Tati vai morrer. A gente já vou tava lá em infartar Santa aqui. Agostinho, a Rai Final de querendo viagem. simular. Eu falei, vamos trollar a Tati? Mas Ju, e aí, melhor você queria não. finalizar? Não, é também uma coisa importante, a gente quer agradecer
a todas as pessoas que se empenharam nesse projeto, Sim, porque sim. assim, ninguém faz nada sozinho. Sim. Ninguém faz nada. E assim, todas as pessoas locais, em Filadélfia também, o evento foi um sucesso, foi Isso. muito bom. Então, nessa viagem também eu pude sentir muito mais o quanto a valorização de caminhar junto, pegar na mão, porque assim, uma mão serve e outra governa. Então, Uhum. a partir do momento que eu sirvo e Vamos tenho fazer uma mão uma serve, mão serve e outra governa, tá certo? bem pra cá. Tá certo. É. Pra eles verem. Ó, Ai, água. Ah, água. vamos Aqui, ó. lá. Uma mão serve e a Uma outra mão governa. cima e a outra por baixo. Então, nessa experiência que nós tivemos, eu vi o servir e o governar de cada pessoa ali que a gente passou, sabe? E quando a gente chegava nos locais, que eu falava, caracas, meu, o pessoal tá empenhado, deixou tudo praticamente pronto. Então, assim, você vê que a gente é mais forte quando nós temos um conjunto, quando nós somos um corpo. E ali a gente se viu como um corpo, porque de fato cada um tinha uma função, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma expertise que a outra não tem. Isso, né, traz um Equilibrou. balanço, equilibrou muito a viagem. E a gente agradece de todo o coração por todas as pessoas envolvidas nesse Sim. projeto, a todas as pessoas que nós ficamos nas casas. Queremos agradecer até esse último momento que foi a ferramenta aplicada pra gente. Gente, aquela ferramenta, ela mudou a minha vida. A minha também. Ela mudou. E eu, Acho que foi olha, ali que... eu todos os dias ia atrás da pessoa e falava, ó, eu tô aqui, tá? Não esquece da ferramenta, eu preciso. Porque ela nos apresentou essa ferramenta como uma ferramenta que mudou uma chave na vida Na dela. vida dela. E mudou a minha. E mudou a minha E hoje também. que foi o fight ali comigo, foi o primeiro momento que eu fui confrontada assim, diretamente. Foi Eu vou ali. contar uma coisa pra vocês. Diga. Ela ia fazer aquela ferramenta quando eu fui lá a primeira vez. Ah, E não não deu deu certo. Deu certo. Porque Uau. tinha que ser naquele momento. Eu É, acredito. pra ter o fight mesmo, de todo Entendeu? mundo Porque junto. a pessoa que que a gente é uma amiga querida, Uhum. mas eu não tive a convivência. Sim. Eu não tive o. Sim. Então, assim, eu não é uma pessoa que tá no meu Seu convívio relacionamento. diariamente, Na no meu rotina, relacionamento, né? na minha rotina. Então, precisava ser daquele Sim. jeito. E hoje Foi eu lindo. entendo o porquê. Agora a gente Não. pode dizer, foi lindo. Agora. Não, E na hora, todo mundo mudou. Só naquele Sabe momento. Chaves? Quem assistiu já faz assim, ó. não, e assim, eu tinha recebido uma palavra. Big Foi. Brother. Ela começou a chamar o Big Brother. O Big Brother na vida real. E foi eu tinha recebido uma visão que Deus tinha me dado que ia acontecer ali, algo ia acontecer diferente. E hoje eu sei o que foi, porque eu contei pra vocês do nome Magnólia e da chave sim. branca. Uhum. E assim, não tem como ser coincidência eu chegar na casa da pessoa e encontrar a palavra e a chave. Uhum. Então, ali Deus me deu a chave de virada. Uau. Ali Deus me deu um novo tempo. Ali Deus me deu uma nova Railda, sabe? E linda, Eu amei. maravilhosa. E Abriu a vocês- boca e não quer calar mais. E vocês fazem parte disso, Sim. assim. É Amém. muito lindo. Amém. Mas a Cartas, que assim, foi especial naquele momento, e Deus usou ela e usou cada uma de nós para Sim. confrontar, Sim. para ir lá, sabe? Esfregar a ferida, pegar a escovinha e fazer. Porque a ferida, ela só é curada quando ela é limpa, ela é tratada. Sim. E aí põe o remedinho, aí sim. Agora Aí tá vai pronto. virar aquela cicatriz que Que vai virar sempre cicatriz de contar. cura para curar outras Exatamente. pessoas. E isso é muito lindo que a gente entende, como já foi falado aqui, que a Tati disse, a gente sempre tem algo para ensinar, mas a gente sempre tem algo para aprender também. Aprender. E todo mundo vai ter o bloqueio, é em níveis, né? O Marçal, por exemplo, ele fala que a escassez antes era para comprar um apartamento, agora é para comprar um avião, mas ela tá lá, mas a gente precisa governar sobre isso. E quando que a gente governa? Quando a gente se conhece. Então, sobre mesa, a gente precisa buscar mesa em que a gente está aprendendo também, e não só ensinando. E a gente sentou numa mesa muito top, em que nós fomos confrontadas e aprendemos muito. Exatamente. E onde Deus deu uma visão também pra gente, né? Olha aqui, vocês podem Ah, é o ter isso, vocês profético. podem chegar Isso. nisso, vocês continuem fazendo o que vocês estão fazendo, sabe? Dedique o tempo de vocês, novo tempo. Foi muito falado de tempo, né? De relógio, e Isso. foi mostrada a prosperidade, foi mostrado coisas que aos nossos olhos
ainda não é possível, mas Deus deixou claro, olha, Sim, vocês A podem ter energia tudo está isso. disponível. E Isso. a gente não pode esquecer daquele momento profético também, né? Sim. Porque a gente também foi para oração, fomos para uma Sim. tarde da bênção, e lá tinha uma Nossa, profeta que verdade, falou com verdade. todas nós, no profundo e no escondido. Deus entregou, né, E pra cada uma. para cada uma, Deus entregou uma mensagem muito linda. E Deus preparou tudo assim, teve até o profeta no meio do caminho. A Sim. cura, né? No Foi meu muito caso foi a lindo. cura, né? Porque ali É. foi buscado. E cada uma recebeu a sua medida, o que precisava receber. Eu Isso. precisava de cura na rejeição, no interior, nas crenças, em coisas que vieram lá de trás. E aí cada uma recebeu Sim, o que Deus é. tinha para entregar naquele momento. E foi muito lindo. Porque às vezes Muito você quer lindo. muito receber uma coisa, aí eu quero saber disso, eu quero aquilo. E aí Deus fala: não, agora o seu momento Neste é momento esse. é esse. Viva o seu processo. Agora é isso. Exatamente. E eu quero fazer um agradecimento aqui à Just Led Production, que está fazendo aqui o nosso podcast. Sem Uhum. eles, não teria Verdade. podcast, gente. Obrigado, Gratidão. Alberto. Ele tem todo esse trabalho Sim, de maravilhoso. LEDs, inclusive aqui na plataforma internacional. Todos os LEDs são da Just LED. E temos esse estúdio lindo, incrível, que você pode fazer o que você quiser aqui nesse fundo. Nos próximos a gente vai começar a mostrar o que esse painel tem poder de fazer. Exatamente. E eu quero agradecer também a Yalen Cake, que Uhum. abriu o espaço dela lá em Boston Sim. para a gente estar fazendo o evento dela. Agradecer a Ana, como que é o nome? Alana. A Lana, né? da Palafox Palafox Concept. Concept, que também abriu o Isso. espaço dela lá para a gente estar fazendo o MDI, tá levando a nossa A Renata mensagem. que te vestiu. A com as Renata, que joias. me revestiu, a Renata da Julia Jewelry, a Vitória, que fez nosso cabelo, nossa maquiagem. Isso. Sem eles, não teria sido tão perfeito como foi. E as famílias, casas, né, as famílias que que nos nos receberam. receberam. As casas das famílias que nos receberam, que nos Isso. receberam Foi com maravilhoso. tanto Foi amor, maravilhoso. tanto carinho, Foi com muito cada especial. cuidado, Sim. em cada detalhe. Amo cada um de vocês. Nossa, foi maravilhoso. Já A gente estamos com viveu, saudade. Sim. vivemos experiências incríveis. Sim. E Deus é maravilhoso, só tenho a agradecer tudo que Ele está trabalhando na minha vida e fazendo com que eu possa levar, né? Subir outras pessoas, assim como eu estou subindo, que Ele está me ensinando a levantar pessoas junto comigo, porque não tem graça a gente subir sozinho. A gente tem que ter pessoas que vão com a gente. Então, tenha pessoas ao seu lado que você também possa pegar na mão e falar, vamos comigo. Mas também tem que ter um porém. A pessoa tem que querer. É. Se você vê que a pessoa não quer, Sim. você deixa e vai. É isso aí. Mas eu sei Porque que senão te puxa para Isso. trás. mas eu sei o propósito de cada uma aqui e eu sei o que cada uma agrega na minha vida aqui. Então eu não quero usar ninguém de trampolim. Mas sim, eu quero que todo mundo aqui cresça junto e que através desse mover que Deus colocou no meu caminho de ir e fazer, que elas possam vir junto comigo, cada uma no seu objetivo, mas que a gente possa caminhar juntas, crescer juntas e levantar ainda mais mulheres, porque eu sozinha levanto um número de mulheres. Agora nós todas juntas a gente levanta o triplo, o quádruplo, enfim, exército, um né? exército. Então que vocês possam levar isso para a vida de vocês. Sim. Meninas, a gente vai finalizar aqui o nosso podcast e eu quero que cada uma de vocês deixe uma mensagem. Vamos começar pela Ju. Bom, a mensagem de hoje, ela é baseada no que a gente viveu nesses 10 dias do Norte. Confie em Deus, ainda que o mundo te diga não. Se no fundo do seu coração ali, essa voz que está ali no seu coração, ela é do Senhor. Uhum. Então, acredite, Ele vai trazer a provisão. E se no caminho você sentir dúvida, a palavra não vem de Deus. Então, você ora que Ele vai dar o direcionamento, porque a dúvida não vem dele. Então, confie e dúvida não provém do Senhor. Confie. Todos podem dizer não. Se o sim vier dele, se ele te deu a visão, ele vai dar a direção e a provisão. Sim. Dentro desse mesmo gancho, foi o que eu falei aqui antes, eu tenho um novo lema, assim, mas não um lema de ouvir, mas um lema de vivenciar. Eu aprendi a olhar para a forma como o Senhor fala comigo diferente. Eu não quero mais me basear em condição para eu ter a ação. Eu quero me basear na palavra e na confiança.
não mais em condições, né? Porque cada um tem um temperamento, e dentro de cada temperamento a gente vai deixando florescer coisas que às vezes não nos deixam praticar a fé como ela é. Porque a fé, tem uma passagem que fala assim, que o Senhor chama as coisas que não são como se elas já fossem. Ou seja, a nossa fé ela vai atrair a materialização das coisas, e às vezes nós somos o próprio empecilho. Na hora da prática da fé, a gente não consegue exercer. Então, uma das coisas que eu trago, assim, de todo o meu coração é ouvir a voz do Senhor é uma coisa que eu sempre tive o relacionamento com Deus, mas o Senhor, de fato, está me levando a experimentar coisas diferentes. É um outro nível, e dentro daquilo que foi falado na profecia o Senhor está te levando para um outro nível, um nível mais profundo. E até isso que eu estou vivendo, que nós vivemos, e eu creio que tem muita coisa rolando, gente, tem muita coisa aí que em breve a gente vai começar a falar sobre, é um nível diferente, é o mais profundo, de uma confiança que ela excede entendimento, que é isso que o Senhor faz, né? Mas é isso. Eu falo sobre conexão, acesso e network. Mas o primeiro de tudo isso, a pessoa principal que você precisa se conectar é com você mesmo. A partir do momento que você sabe quem você É forte, hein? a partir do momento que você sabe quem você é, tudo flui. Você vai parar nas mesas certas, nos lugares certos, aonde você precisa estar. Então, se você tem essa conexão com você, porque quem está aqui dentro de você é o Espírito Santo. E se você se conecta com você e com ele, todas as conexões que você precisa se conectar, elas vão atrair, sabe? Você vai ser atraído até elas. Então, essas mesas virão, esses lugares virão, sem ser na força do braço. Então, primeiro se conecte com você, entenda quem você é em Cristo, porque a partir desse momento, tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer. Uau! Forte. Obrigada, meninas, por terem se disponibilizado de estar aqui com a gente, de a gente poder prazer. compartilhar aí um pouquinho do que foi a nossa viagem, porque não tem como explicar, só sabe quem viveu, quem estava lá. Mas eu quero agradecer a cada uma de vocês por terem feito parte desse movimento, estar fazendo parte desse movimento, desse mover. E já temos mais viagens marcadas, Eita, né? nós. Vamos daí. Aí já a gente vai saber os próximos passos. Vamos estar aqui falando para vocês. E fiquem de olho para o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau. Vamos fazer um brinde? Vamos. Todos os lugares que a gente passou, né, A gente Tati? brindou. A gente brindou. Então, um brinde à nossa amizade. Bora. Mulheres de impacto.